Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Estamos começando a nossa live de hoje, né? Nós decidimos transferir as lives que aconteciam na parte da noite, da manhã, né? Na parte da noite, né? Estamos ainda encaixando, tentando ver o que funciona, o que não funciona. Estamos treinando um pouquinho das nossas mentorias, treinando um pouquinho, né? O trabalho aí que a gente tem buscado fazer. Oi, Alice, como é que tá? Tudo bem? Bom, que agora à noite tem mais gente aqui, também por aqui. Quem for chegando, ó, dá um oizinho pra mim, manda um oi, né, acena, faz qualquer coisa, sinal de fumaça, código Morse, qualquer coisa serve pra gente entender que você tá aí do outro lado, tá? Como costumo dizer pro pessoal, eu estou aqui para poder aprender, tá? E também dividir um pouquinho de conhecimento, né? Eu fiz, durante a quarentena, a gente estudou um pouquinho mais, né? Estudamos um pouquinho de coach, né? E a gente tem que descobrir, né, o propósito. E eu acredito que o meu propósito... Oi, tudo bem? Quem é que chegou aqui? É a Alice, né? Hoje, eu achei tão engraçado hoje que eu vi que algumas pessoas colocavam faziam os avatares, né? E aí hoje eu resolvi fazer. Depois que eu fiz aquele monte de gente, eu falei assim, não é possível que foi eu que puxei essa turma. Mas é muito legal, muito legal. Eu, inclusive, puxei alguns avatares aí para poder fazer algumas artes e tudo mais. Não sai tão perfeito não, mas achei legalzinho, né? Foi difícil achar um olhinho mais puxado para baixo, né? Um nariz mais avantajado e tudo mais. Gente, me dá um ei, me dá um boa noite aí, tá? E hoje a gente vai falar sobre bolha. Você vive na bolha? Dentro de uma bolha? Todo mundo vive dentro de uma bolha, né? E antes eu vou esperar ver se mais alguém entra, mais alguém sai, para a gente começar a nossa live de hoje. E a minha expectativa, na verdade, é falar, né? E não estou importando se vai ter muita gente, se vai ter pouca gente. Na verdade, meu intuito aqui é treinar, treinar sempre. E uma hora vai chegar a hora de falar assim, não estou mais treinando, né? E aí os conteúdos já não vão ser mais gratuitos, né? A gente está treinando para isso, trabalhar um pouquinho na internet. E possivelmente você já deve ter ouvido muita gente falando, trabalha pela internet, trabalha pela internet. E muita gente não descobre como é que é esse lance de trabalhar pela internet. Inclusive hoje eu vou dar algumas dicas de algumas coisas que você pode tá fazendo, né, para trabalhar na internet. Oi Nelson, como é que você tá, meu velho? Tranquilo? Bom te ter por aqui. É isso mesmo. Então, hoje o tema é esse aqui, ó. Bora sair da bolha. Eu sei que você deve estar vendo aí invertido, né? Mas como eu quero dar um oi para a turma que está aí do outro lado, eu ainda não vou virar a câmera por enquanto, né? Até mesmo para eu me ver. Embora, para a gente gravar, a gente não pode ficar se vendo, né? O ideal é a gente olhar bem na câmera aqui e não importar, porque se você ficar olhando para você igual eu estou olhando aqui agora, fica meio estranho para você que está aí assistindo. O ideal é que eu olhe aqui, ó, na câmera e que você possa me ver tete a tete, olha aí, ó. Entendeu? Quem mais entrou aí? Pessoal, vai me dando boa noite aí, ó. Eu sou carente de boa noite, hein? Então, o tema é esse aqui. Por que eu falei bora? Não falei saia, né, da bolha? Porque eu também vivo em bolhas. Inclusive, esse treinamento é exatamente para que eu consiga sair da bolha. Então, hoje, na verdade, é um convite para você, para que nós possamos entender em qual bolha nós estamos e como nós podemos fazer para entender o porquê que a gente fica o tempo inteiro na bolha, não sai, né? E se sair da bolha, o que pode acontecer?
Então, são esses os detalhes que a gente vai estar falando hoje, beleza? Então, eu quero tomar a liberdade de apagar isso aqui e eu vou desenhar. Eu comecei a fazer eu fiz mais ou menos isso na parte da manhã ontem. Foi basicamente a mesma coisa, mas a repetição traz a perfeição. E daqui uns 30 anos, quem sabe, eu fico perfeito nesse negócio. E aí, eu vou desenhar aqui a bolha. E vou desenhar os outros aspectos que tem também na bolha. Isso depois a gente descobre o que é, tá? E aqui, não sei se é bem assim que faz, nós temos uma estrela. Esse camarada, o pessoal deve estar falando, esse Nazareno é louco, cada dia ele chega com uma coisa, uma novidade, né? Então, pessoal, o que acontece? Mas o papo é sério, tá? O papo é para a gente entender que nós podemos sair da bolha, temos que entender que bolha é essa, né? E a gente vive muito envolvido né, nas coisas que a gente viveu trazendo desde a infância, e muita gente fica preso ali. Tem gente que fica preso numa bolha chamado emprego, tem gente que vive preso em bolha chamado círculo de amizade, tem gente que vive preso em bolha chamado relacionamento, tem gente que vive preso em bolha chamado vícios, e tem gente que vive em bolhas diferentes. E na verdade todo mundo vive em bolha. O que acontece quando você decide sair da bolha é você entrar em outra bolha. Mas é lógico que as bolhas elas têm que vir com evolução. E a evolução ela acontece a partir do momento que a gente resolve crescer, dar um upgrade na vida, né? Você já fez isso? Já deu um upgrade na sua vida? Então, o que acontece? Então eu vou estar desenhando aqui dentro da bolha deu para entender o que é isso que está dentro da bolha, né? O que está dentro da bolha nada mais é do que um bebê. E eu queria que nesse momento você se enxergasse como este bebê, tá? Porque o que acontece? Essa bolha é o útero da mãe. E o bebê está lá dentro desse útero. E nós somos assim. Quando a gente está no útero da mãe, quando a gente é bebê, nós estamos numa zona de conforto. É um lugar agradável, quentinho, a gente fica naquela piscina gostosa o tempo inteiro, nadando para lá e para cá. É certo que a gente toma xixi, mas é o xixi da gente, não tem problema, né? E é muito legal, recebendo alimentação, nutrição, sempre tranquilo ali dentro. Lógico que em algumas gravidezes conturbadas não é tanto assim. Mas o que acontece é exatamente isso, tá? Esse bebê aqui, ó, ele está na zona de conforto. E nós, muitas vezes, onde a gente está, também é uma zona de conforto. Mas existe um momento que a zona de conforto, ela fica desconfortável. Exatamente. O meu filho, os dois tiveram esse problema, mas como eu acompanhei o parto, eu pude entender melhor o que se passava. Ele passou da hora de nascer. Ou seja, ele passou da hora de sair daquela zona de conforto e entrar numa outra bolha. Ou seja, ele tinha que passar de nível. Todos nós vivemos etapas na vida da gente e a gente precisa sair dali e passar de nível. A gente precisa melhorar. A gente precisa crescer.
A gente precisa dar esse upgrade na vida, tá? E o bebê, a mesma coisa. O bebê, ele precisa sair dali, ele precisa nascer. E é a mesma coisa que acontece com a gente em várias etapas. Nossa vida foi feita de etapas. E a gente tem que entender cada etapa e passar por elas de forma, como eu falei para vocês, o bora é porque eu também preciso passar de etapa, passar dessa fase. E aí o que acontece? Pessoal, deixa eu ver aqui se alguém mais chegou. O Afonso Eustáquio, Alice, Raíssa. Galera, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente. O Afonso Eustáquio é o Taquinho. Dá um oi aí pra mim, galera. Então, o que acontece? Quando passa na hora de nascer, a criança ela fica num estágio mais desconfortável. Porque ali ela começa a engolir, inclusive, fezes. Engole, inclusive, fezes. E é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente, ao Ener também, como é que tá, beleza? A gente começa a ingerir coisas que não é próprio mais pra gente, naquela fase, naquela idade, ou no sentido que a gente está, tá? Aí você entra num estágio que fica ruim, o útero fica desconfortável para a criança. E eu lembro que meu filho, quando ele nasceu, ele já havia engolido fezes. Né? E o que eles fazem? Logo que nascem, eles pegam dois canudos, né? Mete dentro do nariz e parece que vai até lá no pulmão. E aí eles fazem a sucção e tira, porque se não fizer isso, a criança ela tem que ser entubada, né? E a gente é a mesma coisa. Quando a gente chega numa fase onde a gente precisa mudar de fase, onde a gente precisa sair daquela zona de conforto, e muitas vezes ela fica desconfortável, a gente começa a engolir sapo. A gente começa a engolir coisas que não é próprio pra gente. E aí a gente precisa finalmente sair. Mas o que faz com que a gente não saia da bolha? O que faz com que a gente fique insistindo ali, naquela área, naquela zona já de desconforto? É exatamente isso aqui, ó. Medo. O medo é perigoso demais. O medo é aquele lance que não deixa a gente ir. Eu estava falando as semanas passadas, falando a respeito de falar em público, de chegar a fazer venda, ou chegar numa pessoa no intuito de ser amigo, no intuito de conhecer melhor, quem sabe namorar e tudo mais. A gente tem medo, às vezes, de dar espaço, porque é desconhecido. Aqui, ó, quando você sai da bolha e você vem para cá, aqui é o desconhecido. E é por isso que dá medo. O desconhecido dá medo. E a criança, às vezes, ela não quer nascer mesmo, né? Porque ela vai sair para um mundo, está sendo repelida ali e vai para um mundo onde ela não conhece nada, onde ela não tem a mesma aguinha, né? Não tem aquele xixizinho para ela tomar, e aí ela fica ali naquela fase. Então, o que acontece? Esse medo aqui é a fase onde a gente precisa superar. E por que ele está nesse formato aqui? É porque o medo é nada mais, nada menos do que uma nuvem. E as nuvens, tanto eu quanto você, nós sabemos que as nuvens, elas são passageiras, né? Elas podem estar muito pesadas, prontas para uma tempestade. Muitas vezes cai a tempestade. E aí é hora da gente entender que nós vamos molhar, às vezes vamos nos machucar, mas ela vai passar. Melhor do que você ficar na zona de conforto, se alimentando com coisas que você não precisa mais ou não pode.
ou que vai te prejudicar. A gente precisa sair dessa bolha, a gente precisa enfrentar essa nuvem do medo. A gente precisa encarar. E aí você vai encontrar pessoas na zona de conforto do casamento, do emprego, do relacionamento, em muitas situações, e essas pessoas não vão querer sair dali. Essas pessoas vão estar, vamos dizer assim, acostumadas com a situação e com medo da tempestade lá fora. Porque a tempestade nada mais é do que o desconhecido. E muitas vezes, se você soubesse o que está lá fora, e muita gente sabe, mas a gente não sabe como lidar com isso. Mas nós só vamos aprender a lidar com qualquer situação quando a gente viver isso. Eu ouvia quando eu era mais novo, as pessoas falando assim, a gente aprende de duas formas. A gente aprende apanhando ou ouvindo outras pessoas apanhando. Existe sim essa possibilidade, mas a forma melhor de aprender é apanhando, é caindo, é machucando, é sentindo a dor do crescimento. E a dor do crescimento, ela realmente causa desconforto para a gente. Ela realmente nos tira do chão, tá? Meu bem, tá joia? O pessoal tá entrando aí, né? Tem uns que entram, saem. Então, assim, a dor do crescimento, ela realmente gera um desconforto incalculável para a gente. Mas a gente tem que sair. A gente precisa se libertar, a gente precisa dar um grito. Você tem que ficar... Na verdade, meu amigo e minha amiga, a gente tem que estar inconformado. A situação que você tem que estar para sair da bolha é inconfortável e inconformado, porque você tem que dar um grito de basta! Isso! Dá um grito mesmo. Você tem que sair dessa zona de conforto. Você precisa melhorar. Deixa eu ver, parece que tem uma turma aqui que entrou. Vamos ver, né? Profeta. Pessoal, dá um oi para mim aí depois para deixar. E curte a live para mim, por favor, também. Pro Facebook entregar para mais pessoas também, tá? Vai ser muito importante para mim que você possa me dar esse apoio aí, tá legal? Afinal de contas, estou aqui no treinamento, estou aprendendo, né, e tentando passar esse conhecimento também com vocês. Amanhã a gente vai voltar, tá, com outro tema e durante o dia eu vou estar divulgando isso aí, beleza? Porque o Facebook, quando você está utilizando ele não entrega. Então, se for orgânico, ele não entrega para as pessoas, né? A não ser que a pessoa é aquela pessoa que te segue mesmo e vê ali que você está online, mas ela entrega muito pouco, né? Menos de 1% das pessoas sabem que eu estou aqui fazendo essa live agora, tá? Mas é muito legal saber que você está aí. Dá para ver algumas pessoas aqui, mas também o número não é confiável. Dá um oi para mim, dá um sacode na mãozinha aí, tá? Um monte de gente que fez. Você fez hoje o seu avatar já? Quem fez avatar, dá um oi pra mim, velho. Eu também fiz meu avatar, tá? Minha amiga, então, você que chegou agora. Esse aqui é a zona de conforto, a bolha onde muita gente vive, tá? É aqui um bebê que não quer ou tem medo de sair do útero porque não sabe o que está lá fora, tá? E aí, mas se ela descobrir, se ela resolver enfrentar a nuvem, enfrentar lá, ela vai saber que é simplesmente uma nuvem passa. E é bom mesmo você entrar na chuva, e quem está na chuva é para molhar, mas depois vem o sol, seca, sai da lama, jacaré, dê um grito de liberdade, faça o que você precisa fazer. Eu sei que você tem vontade, sei que você tem desejo, sei que você tem os seus sonhos e você está sendo segurado pelo medo de arriscar, de falar assim, poxa, eu vou largar meu emprego, eu vou sair desse relacionamento, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer qualquer coisa, você precisa dar um grito de basta, pedir a liberdade, viver essa liberdade, tá?
Então é muito importante você escolher isso aqui. Sabe por quê? Como eu estava falando para vocês, tem gente que está aí vivendo 20 anos, fala assim, poxa, eu tenho 20 anos de experiência, né? Mas você está vivendo 20 anos, cada ano você está repetindo de novo, no mesmo ano, o ano passado está sendo a mesma coisa desse ano, isso eu digo em todos os sentidos da sua vida, no relacionamento, no casamento, no trabalho, na sua empresa, você precisa se libertar, tome coragem de ir para o próximo nível, tome coragem de poder sair da bolha, tome coragem de molhar o cabelo, né? Tem muita gente que tem medo, né? A mulherada, por exemplo, normalmente começou a chover, aí não vou sair não, porque, gente, a gente tem que sair da zona de conforto. Tem que sair dali de onde essa situação que está te incomodando. Eu sei, talvez não são todas as situações que estão te incomodando, mas tem alguma coisa te incomodando? Seja sincero comigo. E aí, foi um lugar onde foi zona de conforto para você. E agora está sendo uma zona de incômodo. É porque quando começa a virar a zona de incômodo, é hora de você passar para o próximo nível. É hora de você sair da bolha e entrar em uma outra bolha. É hora de você corrigir o caminho. É hora de você, né, mentalizar e falar assim, poxa, eu posso, eu quero, eu vou. Quem mais está por aqui? Então, pessoal, basicamente isso. E aí, você vai sair da zona de conforto e vai enfrentar a nuvem, que é exatamente o medo, mas eu posso te garantir que ela é passageira. Opa! E eu nem sei se o símbolo correto para a gente falar no final aqui seria estrela. Mas essa estrela, ela significa infinitas possibilidades. Vou colocar aqui, vermelho. Você sabia que quando você sai da bolha, ou seja, quando você sai da zona de conforto, por mais que você tenha medo, por mais que seja inseguro, por mais que talvez te cause aquela situação ruim, mas é melhor do que você ficar naquela situação constrangedora, com vontade de ir, mas não vai. E aí você tem que decidir a fazer, dar esse salto, tá? Porque quando você enfrentar o medo, pode ter certeza que vão aparecer. Quando você resolver sair da caixinha, quando você resolver colocar o pé pro lado de fora de casa, quando você resolver tirar a capa, você terá infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades, meu amigo, minha amiga, pode te levar a um outro patamar. E é lógico, você não pode viver nesse patamar a vida inteira. Vai ser por algum tempo. Enquanto for zona de conforto, vai estar até legal. Mas quando ela estiver desconfortável, aí sim te complica. Eu acho que foi a Vivi que entrou também, né? Galera, então é basicamente isso. Vamos dar um basta. Vamos dar um basta. Se possível, você dê um grito de liberdade, fala basta, independência ou morte, qualquer coisa, mas saia dessa zona de conforto. Saia dessa situação que você está vivendo. Saia do desconforto, para de comer qualquer coisa, principalmente porcaria. Estou falando no sentido literal da palavra.
mas aquela situação, quando você está passando da hora de nascer e você começa a ingerir as coisas que estão dentro da placenta, inclusive fezes. Então, meu amigo, minha amiga, é hora de dar um basta, é hora de sair da bolha. E a partir de amanhã a gente vai começar a dar uns toques de como sair da bolha. Quero aprender com você também, tá? Birajara, como é que você tá? Beleza, meu velho? Então, aquele beijo enorme no coração de vocês. Lembrando, amanhã a gente volta para começar a sair da placenta. Isso mesmo, sair desse útero que tá muito desconfortável e tentar encontrar uma vida melhor, beleza? Um beijo no coração, até amanhã às 9 horas da noite, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Obrigado aí. Alô, Vivi, beijo pra você também. Turma toda, Edilane Costa, beijão. Werner, galera,